Antes de qualquer coisa, vamos orar e pedir para Deus para que Ele venha nos dar entendimento, condição de ler a Sua palavra e entender os mistérios que Ele tem para nos revelar. Porque há 2022 anos atrás, Ele falou desta palavra e hoje ela está se cumprindo em nossas vidas. Palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3 em diante. A palavra diz a respeito dos últimos dias. A paz do Senhor. Amém? Sabemos, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, e ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Vamos dar uma parada aqui, amém? O que você entendeu com essa palavra? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele é bem claro. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele deixa escrito algo no passado que iria se cumprir e está se cumprindo nos dias de hoje. Ele diz que nos últimos dias, preste bastante atenção, nos últimos dias, Jesus, desde o começo, que ele começou a anunciar o evangelho, ele sempre deixou bem claro que ele iria voltar um dia, né? Que essa terra, ela ia acabar. Então Jesus deixa bem claro a respeito de um fim. Não é verdade? E toda a Bíblia que você vai ler, ela vai falar para você a respeito de um fim. Porque é necessário que o fim venha. Porque Jesus, ele deixou bem claro, bem escrito, que o fim tem que vir. E aqui ele já fala a respeito do fim. Qual é os sinais que o fim está próximo? Tudo que Jesus está falando está acontecendo. Tudo que Jesus falou está acontecendo. E hoje ele fala a respeito do fim. Que o fim está próximo. Por quê? Porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quem faz a obra de Deus verdadeiramente. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, está cooperando para fazer a obra de Deus, não. Eles estão se aproveitando. Hoje o que eu vejo. Eu falo o que eu vejo. Eu não falo o que os outros me contam. Eu falo o que eu vejo. Então o que eu vejo? Vejo pessoas amantes do dinheiro, que usam até o nome do próprio Deus para poder ganhar dinheiro. Mas quando fala em fazer uma obra verdadeiramente para Deus, eles pulam longe. Eles não têm coragem, porque não podem servir a dois senhor.
Ou ele serve a Deus ou ele serve às riquezas. Então hoje você vai encontrar aí muitas pessoas falando do Evangelho e falando também do Antigo Testamento para poder usufruir do Evangelho. Pessoas que falam com ousadia, eles perderam o juízo. Pessoas que falam sem medo, como se estivesse fazendo algo bom. Mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Ou às vezes até sabem. Quando eu falo que não sabe é porque não... Quando eles leem a palavra e chega na hora que vai levar uma cajadada, eles saltiam, eles pulam. Porque a palavra de Deus, ela cura, ela salva, ela liberta. Só que eles não deixam ser libertados por ela. O príncipe deste século, que já recebeu autoridade para entrar até dentro das igrejas, o lugar que era para Deus estar sendo manifesto, era o lugar que era para Deus estar sendo anunciado, pregado. Por que Jesus falou assim, eu vou na sinagoga, mas eu não deixo de ir também até os leprosos, eu não deixo de ir também até as prostitutas, eu não deixo de ir também até o traficante, eu não deixo de ir até os ladrão, eu não deixo de ir também até os adúlteros. Sabe por quê? Porque a minha casa está ali, a casa de Deus está ali, para quem quiser ir. Só que esse povo se envergonha de ir na casa de Deus, porque quando ele chega na casa de Deus, os que estão ali representando o próprio Deus são o primeiro a expulsar eles da sinagoga. Porque eles não têm o que oferecer. Você entendeu? Eles não têm o que oferecer. E quem não tem o que oferecer não é bem-vindo. No templo, na sinagoga. Você entendeu? Então existe dois tipos de personagens no mundo hoje. Existe o que faz a obra de Deus de verdade. E existe aquele fariseu. Existe o fariseu. Quem é o fariseu no seu entendimento? São pessoas que ali, às vezes, estavam passando fome. Não tem uma profissão. São pessoas egoístas. Pessoas do coração perverso. Que não liga para nada. Tanto faz, Deus não existe. E essas pessoas acabam usando a própria palavra de Deus para se dar bem nas custas dos humildes. A pessoa, ela crê em Deus, só que ela não conhece Deus. É igual o eunuco. Quando Felipe foi levado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falou para Felipe, vai até tal lugar e lá você vai encontrar um eunuco. E lá eu te direi o que você vai fazer. E assim Felipe foi. Chegou lá e encontrou um homem que tinha vontade de servir a Deus. Tinha vontade de conhecer a Deus. Mas não tinha quem explicasse. Muitas pessoas falavam da palavra de Deus. Mas existe um jeito de você falar da palavra de Deus. Só um jeito. Demonstrando através das suas atitudes, não é assim? Eu posso falar a Bíblia todinha, de frente para trás, de trás para frente. Eu posso estudar teologia, eu posso estudar todas essas palhaçadas que o povo se gaba. Porque o verdadeiro ensinamento, ele vem do alto. Não desprezando os ensinamentos da terra. Porque até Jesus, quando veio na terra, ele respeitou a terra. Ele falou nada contra, também nada a favor. É você no seu canto, eu no meu. Você vai pregar o que você tem para pregar de você, eu vou pregar o que eu tenho para pregar de mim. E cabe ao ser humano escolher.
quem é o melhor. Às vezes a gente escolhe o pecado achando que o pecado é melhor. Mas depois que nós conhecemos o pecado, a gente vê que o pecado não é legal. E Jesus está lá com a paciência, com o amor, esperando nós de braços abertos. Aí Jesus vai lá e fala assim, ó, eu te esperei até agora. Eu acreditei na tua mudança. Você lembra a tua vizinha, que era uma religiosa quente? Ali até mata e morre pela religião dela. Ela virava para você, ela não falava diretamente para você por causa dos motivos que ela enxergava. Mas ela falava que você não tinha jeito, que você era um vagabundo, que você não prestava, que não tinha jeito, você ia morrer logo logo. Aí eu te conservei, te preservei, guardei você para esse momento, para quando eu te usar, as pessoas veem que tem jeito sim. Aí quando eu começar a te usar, você vai ver que haverá tempos trabalhosos. Vai ter tempos difíceis. Que é os tempos que nós estamos sofrendo hoje. Vamos direto para a palavra. Tempos trabalhosos. É fácil tu anunciar o evangelho hoje em dia? Quando você chega nos locais para pregar o evangelho, aqueles que estão ali ouvindo você levar a palavra da verdade, eles já vêm dar palestra, não é? Eles não querem te ouvir, ao contrário, eles querem te falar. Eles conhecem mais do que você a palavra no entendimento deles. Você entendeu? Só que conhecer a palavra não basta. Você entendeu? Até o próprio inimigo ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra de frente para trás, de trás para frente, de cós salteado. Então hoje em dia é difícil você falar para as pessoas que elas... É difícil você achar uma pessoa que não conhece o evangelho. Não é verdade? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Hoje o que você mais vê é as pessoas querendo se dar de bem, não é? Só ama a si mesmo. Você entendeu? As pessoas só querem saber de si próprio. São avarentos, presunçosos. Quando eu falo de homens, eu me refiro à mulher e o homem. Eu não falo só do homem. Entendeu? Um problema que você vê muito hoje é a tal da vaidade. Entendeu? Que o profeta ele se refere aqui à vaidade. É um dos maiores pecados que hoje está consumindo a terra. A pessoa ela quer ser uma pessoa vaidosa. Ela quer mostrar uma beleza exterior. Você olha uma pessoa na rede social, você vê ela toda bonitinha, toda arrumada. Mas quando você vai conhecer aquela pessoa, você vê que aquela pessoa carrega uma podridão por dentro. Você vê que aquela pessoa ela está precisando ser curada urgentemente. Por isso que muitos casamentos não dão certo. Quem olha para aquele caso que aconteceu daquela mulher, né, e do mendigo, aí vê o mendigo como uma pessoa ruim e a mulher como uma pessoa boa. O mendigo como uma mulher feia, como um homem feio, e a mulher como uma pessoa bonita, né? Você olhar por aparência, você não vai identificar a qualidade do ser humano. Certa vez Jesus chegou em uma figueira e esta estava bonita, cheia de folha. Não é à toa que ele chegou até ela, porque ele foi com a certeza que iria encontrar alguma coisa para ele se alimentar, algum fruto. Quando chegou naquela figueira e não tinha nada, Jesus se indignou. Porque por fora aquela figueira ela parecia ser bonita, mas por dentro ela estava estéril. A vaidade ela traz isso para a nossa vida. Não, eu não quero que você seja uma pessoa desleixada, não.
Uma pessoa que não escova os dentes, não penteia o cabelo. Ei, mas cuidado, que isso aí pode subir para sua mente. Existe você cuidar da sua saúde higiênica, né? Você cuidar da sua higiene, né? Cuidar da sua aparência. E existe o que eu acabei de falar, a vaidade. Então é perigoso. Porque através da vaidade a pessoa começa a ser avarenta, presunçosa. Ela começa a ser soberba e até blasfêmia. Desobedecem os pais, desobedecem as mães, são ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Antigamente as pessoas tinham carinho, pelo menos um respeito por uma pessoa boa. Hoje em dia, minha irmã, você vê as pessoas boas que lutam para ser boas, mostrar que tem um amor no seu coração, as pessoas se indignam com aquelas pessoas. São pessoas que gostam de xingar. Hoje em dia o que você mais vê é as pessoas chamando o nome do diabo, o nome do inimigo. Olha uma flor, aí em vez de falar, olha que flor bela, ai, flor do Satanás. Não é assim? Hoje o nome do Satanás é divulgado até por crianças. Por quê? Porque as mães, em vez de estar repreendendo, é as primeiras. Os pais são os primeiros a ensinar seus filhos. Ensinar seus filhos a começarem desde cedo. Então haverá tempos difíceis nos últimos dias. Nós estamos vivendo últimos dias. Não tem para onde correr. Aí você se preocupa no seu carro, você se preocupa na sua mansão, você se preocupa na sua fazenda, você se preocupa com a sua empresa, você se preocupa com tanta coisa. E daqui a pouco, num piscar de olho, Jesus está voltando. E tudo que você preparou, que você lutou para ficar, para guardar com tanto carinho, qual vai ser o paradeiro dessas coisas? Qual vai ser o destino dessas coisas? Dessas coisas eu não falo nem tanto, mas eu falo o principal, que é a única coisa que nós temos, é a nossa alma. Aonde a nossa alma vai parar? Vale a pena a gente refletir, porque ainda dá tempo. Enquanto há vida, há esperança. Jesus, ele é a nossa esperança. Hoje em dia você vê as crianças desrespeitando os mais velhos. E existem leis que dão crédito para que elas ajam assim. Hoje em dia, se você for ensinar uma pessoa da forma correta, não faça isso, porque Deus não se agrada. Existem leis que te travam, não permitem que você faça isso. Existem leis vergonhosas, mas existem leis que não deixam o pai educar o filho. Então esse é os últimos tempos, os últimos dias. Mas aquele que permanecer firme, que sabe essas coisas, está difícil, mas eu não vou parar. Ao contrário, o verdadeiro cristão que entende isso, tá difícil, não tá, minha irmã, você anunciar o evangelho? Porque quando você vai lá anunciar o evangelho para as pessoas não querem nem dar crédito. Às vezes eles dão até crédito, mas fica doido para você sair logo. Por quê? Porque eles querem dar atenção no WhatsApp, que tá ali, ó, né? No Instagram, no Facebook, nas redes sociais.
tá com um encontro ali marcado ali com um amigo, uma namorada, entendeu? Então ele está mais preocupado com o aparelho de celular do que aquele servo que Deus enviou na vida dele para falar: acorda para a vida, cara. Acorda para a vida, eu estou voltando. As pessoas dão mais atenção para isso. Dá mais atenção a uma falsa doutrina que é ensinada, que é pregada. Pessoas traidoras virão, obstinadas, orgulhosas, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Sabemos que quem é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Como eu vou falar para você que você pode fazer isso, que não tem nada a ver, que Deus vai aceitar? Primeiro, eu não conheço nem Deus se eu falar isso para você. Porque para mim falar de Deus, eu tenho que conhecer Deus. Como é que eu conheço Deus? Através da sua palavra. Mas eu só conheço Deus através da sua palavra quando eu guardo ela no meu coração. Quando eu deixo ela mostrar as minhas atitudes. Por isso que muitas pessoas não vão na igreja. Porque a pessoa que fala de Deus, que está lá no altar falando de Deus, daqui a pouco não pode ver um irmão brigando com outro, já vai espraguejar o irmão. Já vai xingar o irmão daqueles nomão. Fala do próprio Satanás como se fosse uma coisa séria, uma coisa simples, em cima do altar. Aí uma criança que está ali no culto, ela olha e fala: eu posso falar Satanás a hora que eu quiser, porque o pastor fala lá na frente da igreja. É forte. Se a gente for parar bem para observar, meu irmão, todos nós devemos se converter. Devemos estar analisando nossos caminhos toda hora. Porque o orgulho faz a pessoa ser incompreensiva. Quando eu era uma pessoa orgulhosa, eu nunca entendia que eu estava errada. Aí eu deixei a humildade no lugar do orgulho. Eu falei: eu vou deixar a humildade entrar no lugar do orgulho. Porque quando eu aceitei Jesus, ele arrancou tudo de ruim de dentro de mim. Mas não é porque ele arrancou tudo de ruim de dentro de mim que aquelas coisas não vai querer me visitar novamente, para fazer morada em mim novamente. A mentira, a inveja, a idolatria, a prostituição, os maus costumes, tudo isso vem visitar a gente novamente. Só que você já pediu para Deus tirar de você. Jesus arrancou tudo de você. Só que o espírito imundo, quando ele sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Não encontrando, ele faz o quê? Vou voltar para a casa da onde eu saí. E chegando lá, achando a casa vazia, desocupada, ele não vai pedir licença não. Ele vai chegar invadindo. Ele não é igual ao Espírito Santo. Fala: eu posso entrar? Eu posso fazer parte da tua vida? Então os maus costumes, eles vão vir. Você entendeu? Então, devemos o quê? Se encher de coisas novas. Quando Jesus ele fala: eu vou fazer uma vida nova para você. Quero que você viva daqui para frente em novidade de vida. Por que novidade de vida? Porque você nunca perdoou. Então para você agora um perdão é novidade. Para mim, a humildade no lugar do orgulho é uma novidade. A verdade no lugar da mentira é uma novidade. Sabe? A alegria no lugar da tristeza é uma novidade. Sabe? Então as coisas de Cristo para mim agora vai ser novidade. Por que é novidade? Porque eu nunca vivi. Quem vive uma vida com Cristo nunca mais quer sair dessa vida. Nunca mais quer partir para outro canto. E aquele que anuncia o Evangelho, ele sofre essas consequências. Por quê? Porque os dias estão prestes a acabar. São os últimos dias. Em vez de nós que anunciam o Evangelho falar: é os últimos dias, gente. Não vamos se apegar à riqueza, não.
Não vamos se apegar às coisas deste mundo, não. Por quê? Porque daqui a pouco Jesus volta e aí? O que você tem vai ficar para quem? Vai queimar, vai ser destruído. Seu esforço foi em vão. Você quer juntar algum tesouro, alguma coisa? Junte nos céus. Você vê ali ó, a água da tiazinha cortada. E você tem condição de ir lá e ajudar ela. Às vezes nós não vamos lá e não paga a conta da água. Mas nós vai lá e dá milhões no altar de uma igreja. Às vezes uma igreja que nem precisa. Você já botou a mão na sua consciência e viu se você está fazendo a coisa certa? Às vezes você vê ali um morador de rua com fome, dessa finurinha, entendeu? Aí você fala, eu não vou dar dinheiro para ele porque ele vai usar uma droga. Por que você não se importa? Você que se diz servo de Deus, viu? Porque isso é frutos de uma árvore que dá frutos. Não é para qualquer um, não. Entendeu? Mas você não é capaz de botar ali, ó, chamar ele e falar, vem aqui, vem almoçar comigo. Senta aqui, você vai almoçar comigo? Você aceita almoçar comigo? Você entendeu? Mas para você fazer uma gracinha na hora que todo mundo está indo lá ofertando. Por isso que a oferta da viúva foi a melhor de todas. Entendeu? Porque aquelas pessoas só fazem para se amostrar. É igual fala lá no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Você entendeu? E ele ainda nos instrui. Destes, afasta-te. Tem pessoas que querem serem boas, demonstrar ser boa, demonstrar ser pessoas piedosas. Mas na hora de mostrar a eficácia, nega. Nega. E a palavra lá no 6 fala também, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Pessoas assim acabam entrando nas casas de mulheres que têm falta de conhecimento, mulheres de Deus. Mulheres que era para estar vivendo ali uma vida de luxo aqui com Deus. Quando eu falo luxo, eu não falo você ter uma Hilux, você ter... Não, eu não prego isso, eu não prego riqueza neste mundo. Eu prego riqueza nos céus. É você ser uma mulher estéril que nunca teve filho e Deus te abençoar, abrir sua madre. É você ser uma mulher que você não tinha estudo nenhum e Deus te dá conhecimento, sabedoria para você ajudar outras mulheres que têm falta de entendimento. Aí você deixa um homem que vem lá enviado pelo mal, cheio do mal, entrar na sua casa, aproveitar da sua fraqueza e fazer da tua vida um inferno, porque o casamento, a união, é um presente de Deus. A união é um presente de Deus. Foi Deus que uniu o homem e a mulher. E Deus não uniu o homem e a mulher para um ficar traindo o outro, para um ficar humilhando o outro, sabe? Ficar maltratando o outro, não. Foi para um cuidar do outro. Então nós devemos sempre aprender, pedir para Deus, Senhor, me dê o teu conhecimento, me mostra a tua verdade. Eu não quero a verdade do homem, eu quero a tua verdade. Espírito Santo, me mostra o que eu tenho que fazer. Primeiramente, Espírito Santo, se revela na minha vida, me mostra quem é o Senhor, como eu posso fazer para ter uma comunhão com o Senhor. Porque o Espírito Santo não é comprado. Tem pessoas que acham que pode comprar o Espírito Santo, dando um dízimo, dando uma oferta. Um certo Simão, lá em Atos, vai falar que ele quis comprar o Espírito Santo. Pedro já falou logo, pega o seu dinheiro e vá para a perdição. Se você tenta comprar o Espírito Santo, você não sabe o mal que você está causando para a tua vida. E o mesmo Simão, ele entendeu
que ele estava fazendo uma coisa totalmente errada. E ele pediu para que Pedro e os apóstolos orassem a Deus para que aquilo ali não acontecesse com ele. Então devemos sempre aprender de Deus. Lá no versículo 7 fala, pessoas que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Então eles estão aprendendo sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Se você não vigiar, nós vamos aprender sempre, mas nós nunca vamos aprender de verdade. Nós vamos ter o conhecimento da verdade. Então essa é a palavra. Essa é a palavra. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que nós venha refletir nesta palavra. Que nós venha guardar, meditar nela. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Mas esse pouco de diálogo aqui já dá para a gente ter uma noção. Esse é o caminho. Porque eu não falo de mim, eu falo de Cristo. E é Cristo que nos dá a oportunidade de falar dele e a oportunidade de entender dele. Não é verdade? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E guarde essas palavras no seu coração. Porque ela veio especialmente para mim e para você. Amém?